Vamos seguir aqui as histórias do reino. Histórias do reino, para aqueles que ainda não ouviram, estão chegando pela primeira vez. São histórias que descrevem o reino de Deus e que Jesus utiliza para descrever o seu reino, o reino de Deus, tá bom? Então eu peguei em todas as histórias do livro de Mateus que Jesus contou e eu estou contando aqui para vocês de uma forma um pouco atualizada. O meu convite para nós é que nós possamos fazer parte do reino. Por isso é que eu estou deixando essa série para vocês. Há algumas coisas que eu não citei muito, mas eu gostaria só de citar para vocês 2 princípios de base do reino de Deus. É que o reino de Deus já chegou. Nós estamos esperando para a gente ir para o céu, mas na verdade o céu já veio até nós. Como é que nós podemos viver o reino dos céus aqui na terra? E depois, a segunda coisa o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso quer dizer, queridos, que mesmo se nós estamos dentro de uma igreja ou não, isso não define se nós estamos vivendo o reino dos céus ou não. Mas é óbvio que aqui nós queremos ainda intensificar essa vontade que nós temos de viver o reino dos céus. Ok? Então lembremos sempre disso. Hoje nós vamos ver, eu vou resumir para vocês as características do reino que nós já vimos até aqui. Então a primeira nele estão pessoas que ouvem a palavra de Jesus, compreendem e frutificam. Lembra-se, né? A parábola do semeador. Depois nós temos, o reino não podemos definir quem faz parte e quem não faz parte. Não é possível, trigo e joio. Nele as pessoas encontram segurança, aquela árvore onde os pássaros vêm encontrar o seu lugar. O reino dos céus é como um terreno que você tinha e você encontrou petróleo lá dentro. Você encontrou grande valor. E o reino tem esse valor que nós vendemos tudo para poder ficar com ele. É o reino do perdão. Nós somos perdoados pelas muitas dívidas que nós temos com Deus e nós perdoamos os outros. E finalmente, os que estão no reino trabalham para o crescimento próprio. É isso? Não, para o crescimento do reino. Ok? Então, essas são as características que nós vimos até agora. E agora eu vou contar 2 historinhas. Tá? Uma delas tem a ver com o tomate. E depois eu vou fazer aqui mais 3 ilustrações, pegar ali tudo é o que Jesus contou, tá bom? Eu vou estar atualizando e nós vamos terminar assim. Ok? Então vamos lá. Pizzaria. Era uma vez um senhor que se chamava Josué. O senhor Josué era de descendência italiana e ele fazia umas pizzas muito gostosas. E esse tomate, quando eu vi ali, eu pensei no senhor Josué, que tinha ali aquela pizzaria que funcionava muito bem. Nós temos aqui entre nós algumas pessoas que cozinham muito bem. Me disseram um tempo atrás, gente, eu comi o macarrão do Gustavo e estava... Por isso, já estou fazendo a publicidade ali do macarrão dele, que vocês depois cobrem, tá? Então, queridos, o senhor Josué estava ali com a pizzaria dele. Só que ele colocou pessoas para estar funcionando tão bem que ele quis abrir outra e ele colocou algumas pessoas para gerirem a pizzaria dele. Ok? E ele viajou. Ele foi para outro lugar e no final do mês ele mandou uma empresa com algumas pessoas para irem receber os lucros do seu negócio no final do mês. Mas os trabalhadores que estavam lá gerindo tomaram conta do negócio e não aceitaram aquela empresa que veio tomar os lucros. O mês seguinte ele mandou uma outra empresa maior, com muito renome, para fecharem as contas do mês, mas os trabalhadores, os gerentes, falaram assim, não, maltrataram aquelas pessoas daquela empresa e mandaram eles embora. E a pergunta que Jesus nos faz com essa história, tá bom? Quando vier o dono, o que ele vai fazer com aqueles gerentes? Essa é a história que descreve o reino de Deus. Eu não vou explicar para vocês tudo, mas nós podemos entender que essa pizzaria é o reino de Deus. E o reino de Deus nos é dado para nós cuidarmos dele. Mas sabem que nessa história veio 2 empresas e depois o dono falou assim, agora eu vou mandar o meu filho para poder ir lá pedir as contas no final do mês. E sabem o que aconteceu com os gerentes da pizzaria? Eles mataram o filho dele e falou, nós vamos ficar com essa empresa, nós vamos ficar com esse restaurante. Eles recusaram o filho. E aqui o que Jesus diz
ele diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Nós falamos hoje ali no nosso grupo de estudo. E queridos, gostaria de contar uma outra história e nós vamos voltar a algumas conclusões dessa aí. A segunda história é o filho da rainha da Inglaterra. A história do filho da rainha da Inglaterra. Está na Bíblia, vocês podem procurar, não sei se vocês já leram essa história. Mateus 22:1, depois vocês vão ver. Vocês conhecem ela, né? Tem alguém que não conhece? Alguém que não sabe que o filho dela se casou? Gente, você não sabia? Você tem que ler as revistas cor-de-rosa, amiga. Ok. A rainha da Inglaterra, ela mandou convidar várias pessoas importantes para a festa de casamento do seu filho. E várias pessoas importantes ali, sabe, aqueles convidados de top, né? Os VIP ali de todos os países, dos lugares, todos ali convidados para essa festa. Mas eles não aceitaram. E os mensageiros que tinham sido mandados para convidar eles foram maltratados também. Eles falaram: não, eu não quero ir a esse casamento. E cada um foi para os seus afazeres. Eu tenho que cuidar da bolsa de valores, outro eu tenho que cuidar da vice-presidência de um país, eu tenho isso e aquilo para fazer. E cada um foi para os seus caminhos. E a história conta que a rainha então mandou mais uma vez convidar e falou: olha, a igreja está marcada, a transmissão televisiva está reservada, eu convoquei as pessoas para cantarem, já preparei a comida, tudo está preparado, venham para essa festa. Mandou outra vez os mensageiros a irem convidar eles, e os mensageiros foram, e eles recusaram os mensageiros, e eles não foram para essa festa. Sabe o que a rainha da Inglaterra fez? Vocês sabem que ela é super simpática, a cara dela, quem pode não gostar dessa senhora? Ela parece um bibelô, né? Você toca nela, está sempre aprumadinha ali e tudo. Queridos, o que acontece é que a rainha, ela fala assim: ok, os VIPs não querem vir? Vai lá na rua, quem você vê na rua, não importa quem, manda vir todo mundo. Manda vir todo mundo para o casamento do meu filho. E o texto diz: bons e maus. E sabem o que acontece? Várias pessoas foram para aquele casamento. Mas Jesus tem aqui, dentro dessa história, uma coisa muito interessante. É que a rainha sai no momento em que o pessoal estava comendo e ela começa a visitar ali o pessoal e tal. Imagino que ela vai andando devagarzinho assim. E sabem o que acontece? Ela vê lá uma pessoa que não está vestida para o casamento. Que não tem a veste, como chama, nupcial. Ou seja, a pessoa não estava vestido de uma forma preparada para o casamento. E Jesus diz que essa pessoa foi mandada embora daquele casamento porque essa pessoa não estava vestida de acordo com as vestes do casamento. E queridos, eu gostaria de dizer para vocês, na Bíblia, as vestes têm uma importância muito grande. As vestes que Jesus quer pôr em nós, as vestes nupciais, são as vestes de justiça. Mas o que essas vestes de justiça fazem conosco? Por que a rainha vai expulsar alguém que não está vestido de uma certa forma para ir nesse casamento? Notem só o que o texto diz em Zacarias 3:4, diz: e a Josué disse, não é o Josué da outra história, tá? Isso aqui já é outro texto. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Tem outros textos, tem no Apocalipse, tem outros textos na Bíblia, que nos explicam que, na verdade, para nós entrarmos no reino de Deus, nós não podemos vestir-nos da nossa justiça. Mas o que acontece é que no reino de Deus há pessoas que pensam e que tentam entrar nele pelos seus próprios méritos. E esquecem que precisam do perdão de Deus para entrar dentro desse reino. Então isso é um ensinamento que Deus nos diz: queridos, nós todos somos pecadores. E nós todos necessitamos que Jesus se apresente no nosso lugar, porque Ele é o único que não tem pecado. Então, queridos, essas duas histórias nos trazem algo que eu gostaria de sublinhar aqui para vocês, muito importante. Não rejeite o filho. Tanto no restaurante como no casamento, as pessoas rejeitaram o filho. E o que essas mensagens que Jesus está nos ensinando, uma mensagem fundamental, é que nós não devemos rejeitar o filho. E eu gostaria de explicar para vocês uma coisa a nível histórico. Vocês sabem que a história ela sempre se repete. Primeiro,
Nós vimos quando o povo de Deus começou ali, Adão e Eva, e depois nós temos ali a história do povo de Israel, o primeiro povo de Deus. Nós vimos que Israel trocou Deus o Deus da chuva. E o grande problema de Israel era o quê? A idolatria. E por que o povo trocava Deus pelo Deus da chuva? Porque eles dependiam da chuva para ganhar a vida e o sustento, para se alimentarem. Então eles precisavam. Então por que eles precisavam? Porque é como você hoje estiver precisando de um trabalho, ok? Você vai falar, Deus vai falar, nós falamos para as pessoas, a gente fala, olha, confia em Deus e Deus vai te ajudar a arranjar um trabalho. Ou você pode falar, não, eu vou tentar arranjar dos meus meios, porque eu preciso de dinheiro e o dinheiro é a sua solução. Ok? Qual dos dois você vai servir? Em função de qual você vai viver? Essa é a pergunta que estava sempre ali no povo de Israel. E eles muitas vezes escolheram não confiar em Deus e confiar em outros deuses. Ok? Depois, quando a gente avança na história, nós vemos que Israel troca o cordeiro pelo bezerro. Eles são capazes de parar de acreditar que o sacrifício do cordeiro é que ia salvar eles e fizeram ali um bezerro de ouro, ok? E eles rejeitam os profetas. Mais tarde, nós vemos que o povo judeu rejeita o Messias, o próprio Jesus, e eles acabam por matar o Filho de Deus, ok? E nós vemos ali que eles viram legalistas. Mais tarde, nós vemos que a igreja cristã no Moyen Âge, na Idade Média, começa a falar que a salvação vinha da igreja. E que Lutero vem dizer o quê? A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Essas histórias, queridos, da rejeição do Filho, essas histórias não são novas. A história do ser humano, a história da Terra, ela sempre se repete. E nós temos finalmente, no final dos tempos, o Apocalipse nos insiste em falar para nós do anticristo, da besta, do falso profeta. Ou seja, tudo aquilo que vem substituir Jesus. Tudo aquilo que vem substituir Cristo. Ok? Jesus nos deixa esse ensinamento. Por isso eu digo para vocês, João escreveu, só dá mais um clique aí. Sabem que o 1 de João foi escrito depois de Apocalipse. Depois que João escreveu todo o Apocalipse e viu aquelas coisas todas e teve toda aquela visão e tudo, né? Às vezes a gente fica assim, mas o que está dentro do Apocalipse? Aquelas coisas complicadas, eu não entendo tudo. Às vezes as pessoas até ficam com medo de ler. Mas olha o que João escreve depois de escrever o Apocalipse. Ele diz assim, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Nós entendemos aquele espírito, queridos, e esse espírito, essa história é a história de cada um de nós. Nós não temos uma tendência natural para adorar a Cristo. Nós não temos uma tendência natural para fazer boas obras, para amar o meu próximo. Mas Cristo em nós, Ele propõe uma solução. E agora eu gostaria de entrar aqui nessa segunda e última parte da minha mensagem. E gostaria de partilhar com vocês outras histórias que Jesus contou. Só mais 3, mais curtas. Vocês entenderam aqui que nessas duas histórias Jesus, ele deixa bem claro, não rejeitem o Filho. Ok? E essas últimas histórias têm a ver com, dentro do reino de Deus, há 3 perguntinhas que Jesus vai responder. Quem é o bom servo dentro do reino? Porque a gente viu que dentro do reino só estão servos. Segundo, como nós esperamos a vinda do Filho do Homem? A vinda visível de Jesus. Terceiro, o que nós fazemos enquanto nós esperamos essa vinda? Queridos, vocês podem falar, mas esses temas a gente já ouviu bastante, ou eu não tenho muita curiosidade, ou talvez eu tenha muita curiosidade em saber. Eu coloquei aqui o que Jesus ensinou, tá bom? Eu tentei ficar firme aqui nas histórias dele. Primeira, quem é o bom servo? Essa história se encontra, se vocês quiserem acompanhar e ler depois, fica em Mateus 25:1. Mateus 24:45. Jesus mostra que feliz é o homem quando o seu patrão está ausente e cuida bem dos seus empregados. O texto começa nos dizendo assim, o bom servo é quem o seu senhor encarrega-os de sua casa para lhes dar alimento ao seu tempo devido. E o mau servo é aquele que faz o quê? O seu patrão demora a vir, ele fala, meu patrão está demorando, e o que ele começa a fazer? Maltratar os servos daquele senhor. E nessas 3 histórias há uma coisa em comum, é que
o patrão demora sempre a voltar. E ele volta sempre numa hora que ninguém está esperando. Assim vai ser a volta de Jesus. Jesus está explicando aqui. Ok? Então, queridos, o bom servo é aquele que cuida, que se encarrega da casa de Deus e dá o alimento, o sustento àqueles que necessitam. Segunda pergunta: como é que nós devemos esperar a vinda do reino? A espera é longa, mas nós devemos esperar no Espírito. E por que eu digo isso? Notem que essa parábola que Jesus conta, que é a parábola das 10 virgens, nós temos ali pessoas, mulheres que estão esperando o noivo, e o noivo chega no momento em que elas já falam: mas está tarde demais para ele voltar. Ok? E essa parábola nos ensina como é que durante o tempo que o noivo não chega, como nós devemos esperar. E a gente vê ali o símbolo do óleo, que era importante para dar a luz, mas a gente sabe que na Bíblia o óleo é o símbolo do Espírito Santo. E o que nós vemos aqui nesse texto, que eu faço uma relação com Gálatas 5:22, é que a espera é longa, mas nós devemos esperar no Espírito. O que é isso, esperar no Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O domínio próprio. Queridos, enquanto nós esperamos, Jesus quer colocar isso no nosso coração. Eu não sei como é que tem sido a sua vida. Nós estávamos falando ali na escola sabatina há pouco, que o maior milagre que Deus pode fazer em nós é mudar o nosso coração, mudar o sentimento que nós temos por uma pessoa. Deus é capaz de mudar circunstâncias, e Ele é capaz de mudar o nosso coração, mas Ele não pode mudar o nosso coração. Deus não vai entrar na sua vida e falar assim: não, agora você tem que ter paz. Como às vezes a minha mãe dizia: menino, tenha paz. E ela falando nesse tom. Mas Deus não vai falar para você assim: tenha paz. Mas Ele quer colocar a paz no seu coração. Talvez há vícios que nós temos. Nós estamos falando ali às vezes o vício enfim, qualquer vício que a gente tiver, nem vou citar nenhum. Mas todos nós podemos ter algum tipo de vício. E queridos, às vezes é porque está faltando algum ingrediente desse na nossa vida. E quando nós temos esse ingrediente, nós já nos sentimos bem. Pode cair o mundo, eu estou em paz. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque no seu interior, Jesus te transformou. E essa obra que Ele propõe fazer na nossa vida. A terceira pergunta: o que fazer enquanto eu espero? E aqui eu gostaria de contar a história da Amanda, do João e do Fernando para vocês. Ok? Estão prontos? Amanda. A Amanda chegou na igreja e ela começou a ajudar no som. Depois convidaram ela: olha, você pode pegar nos saquinhos ali e tirar as ofertas? E ela aceitou também, nos dias que ela não estava ali ajudando no som. Depois falaram com ela: Amanda, conta para nós o testemunho missionário que veio, que as nossas ofertas foram ajudar em outros lugares, né, que a gente chama de carta missionária. Lê lá para nós e conta a história para nós. E ela aceitou. E mais tarde eles viram: olha, essa Amanda é uma menina que tem muitos dons. E ela aceitou até passar a lição e fazer algumas meditações para os desbravadores, os jovens. Com o tempo, a Amanda continuou o seu envolvimento. E ela virou responsável do Bíblia Fácil. Ela também começou a pregar. E mais tarde ela foi convidada para ser uma líder da sua igreja. E ela aceitou. Essa é a história da Amanda, que se encontra em Mateus 25:14. Depois, nessa mesma parábola, nós temos a história do João. O João era um rapaz que aceitou participar no louvor. E depois convidaram, falaram: olha, você tem um sorriso muito bonito, você canta lá na frente, você não quer fazer a recepção das pessoas na igreja? E ele também aceitou. E com o tempo ele ganhou um pouco de confiança. E sabe o que aconteceu com o João? Ele lançou um ministério da música na internet, um canal no YouTube, e ele começou a louvar e a fazer coisas super interessantes. E ele gostava tanto de receber as pessoas, ele sentia que a internet deixava ele um pouco longe das pessoas, e ele falou: não, eu vou organizar um programa para distribuir alimentos para as pessoas necessitadas na minha cidade. E essa foi a história do João. Mas Jesus fala que existia também um Fernando. Isso está em Mateus 25:14. Se vocês quiserem ler, estão todos esses personagens lá. O Fernando, ele só tinha um talento.
Mas ele tinha de receio de fazer aquilo que ele sabia fazer de forma errada. Então ele não arriscava muito. E Fernando tinha uma visão, literalmente o que diz de Fernando aqui na Bíblia, é que ele via Deus como Deus, sabem o quê? Severo. Um Deus que era demasiado duro, que eu não podia arriscar com esse Deus. Então o que ele preferiu fazer? É melhor não fazer nada, porque ele era muito exigente com ele mesmo e também tinha essa noção que Deus era demasiado exigente com ele para não aceitar se ele fizesse alguma coisa errada. O Fernando foi considerado por Jesus um servo inútil. E eu acho isso bastante duro. Mas o que estava movendo o coração do Fernando não era aquilo que o Espírito de Deus coloca em nós. E queridos, enquanto nós esperamos a vinda do reino, sejamos servos úteis. Não só na igreja, mas na nossa sociedade. E Jesus vai terminar todas essas histórias, eu gostaria de terminar da seguinte forma. Um dia Jesus vai voltar. Ele nos disse. E ele disse que, ele descreveu uma imagem assim, quando ele voltar, vão estar ali várias pessoas reunidas. Na verdade, todos os seres humanos de todos os tempos. Um dia, não na sua volta, mas 1000 anos depois a gente pode fazer um estudo bíblico, mas um dia todos vão estar reunidos na frente de Jesus. E nós vamos entender todas essas histórias que nós ouvimos. Ok? E vão ser separados 2 grupos. Uns vão estar à direita e outros vão estar à esquerda. Uns vão ser as ovelhas e os outros vão ser os cabritos. Eu não sei o que vocês gostariam de ser. Mas o que essa história nos diz é que as ovelhas, a diferença das ovelhas e dos cabritos é que as ovelhas cuidaram dos desfavorecidos, não tinham preconceitos, deram valor aos desvalorizados e ajudavam as pessoas, levando esperança para a vida delas. E a minha pergunta é para você hoje. Nós estávamos pedindo as contribuições para nós pagarmos aqui as despesas que nós temos. Mas eu gostaria de fazer um apelo para você hoje. Você quer ser servo? Enquanto você espera, eu posso falar para você, você vai encontrar a verdadeira alegria de ser um cristão, ou a verdadeira alegria da vida, quando nós entendermos que nós podemos ser servos. E quando nós vivemos para o crescimento do reino de Deus. Queridos, eu falei para vocês aqui várias histórias. Coloquei aqui à disposição todo o ensinamento de Jesus. A responsabilidade está diante de nós e de mim também. Mas eu gostaria de dizer para vocês, sejamos servos. Sejamos ajudadores uns dos outros, queridos. E isso vai fazer a diferença na nossa vida. E se você quiser fazer isso no nosso meio, mesmo que você não faça parte ainda dessa comunidade, vem falar conosco. E nós queremos proporcionar isso para a sua vida espiritual. Porque na nossa caminhada espiritual, eu vejo muitas vezes nós bloqueamos. E a história do povo de Deus também foi assim. Nós ficamos muitas vezes bloqueados porque nós rejeitamos o Filho ou nós paramos de servir e a gente começa a viver para nós mesmos. E entramos nessa rotina egoísta. Qual é o seu interesse? Qual é o meu interesse? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos gerir bem essa pizzaria, que possamos aceitar aí o casamento do Filho do Rei, que possamos estar atentos, vivendo segundo o Espírito Santo, esperando que o noivo da igreja possa vir, que é Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe neste momento. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Querido Deus, nós estamos todos aqui, Senhor, porque nós queremos um dia estar contigo nesse reino onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza. E nós conheceremos realmente, Senhor, da Tua presença, da Tua boca, o Teu amor por nós. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar enquanto nós estamos aqui esperando que esse reino venha completamente. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos servos úteis. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos para talvez um talento que nós temos, que nós possamos colocá-lo à disposição daqueles que estão à nossa volta. Que seja uma coisinha, Senhor, que saibamos
arriscar, que saibamos sair do nosso canto confortável para levarmos esperança, para levarmos salvação às outras pessoas. Coloco cada um dos meus irmãos aqui dessa grande família que estão reunidos. Que o Senhor possa nos capacitar, curar os nossos corações de todas as feridas, talvez mágoas que nós temos, familiares, a nível profissional, do nosso passado, Senhor. Ajuda-nos a encontrarmos em Ti essa segurança que nós necessitamos. Nós colocamos a cada um de nós aqui em Tuas santas mãos nesta manhã. Abençoe esse passeio também que vamos fazer, esse convívio, que esse dia também possa ser um dia especial para cada um de nós. E nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.